Bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Bom dia, Martin. Estamos quase no fim do ano, Eu fico feliz em saber disso. mas estamos entrando em 2024. Bem, isso vai ser interessante. 2025 será ainda mais. De fato, estamos rumando para tempos interessantes. E por falar nisso, o tema de hoje é interessante, mas as pessoas parecem não entender. Sim, elas não entendem. Vamos orar então. Nosso querido Pai, que privilégio trabalhar para o Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui e pedimos a sua orientação nesta conversa, para que a verdade venha à tona. Guia as nossas mentes pelo Espírito Santo. Nos mostre a tua vontade, para não errarmos. Em nome de Jesus, amém. Amém? O título de hoje é: Seria a CBDC a marca da besta? CBDC é a sigla em inglês para Moeda Digital do Banco Central. Tem muita gente aí achando isso. Mas a marca da besta tem que ver com adoração, não é? Sim. Me permita dizer quantas vezes nós já tivemos que explicar aqui o que é a marca da besta. Milhares de vezes e ainda assim as pessoas não querem aceitar. Elas vivem dizendo que a marca da besta é essa moeda digital dos bancos centrais, ou um código de barra, ou seja lá mais o que for. Também diziam que a vacina era a marca da besta. Sempre tem uma novidade. Mas acaba que nunca é a marca da besta. A única pessoa que pode definir o que é a marca da besta é a própria besta. E a besta já disse claramente o que ela é. Nós, mais uma vez, vamos falar sobre isso. Mas, Martin, a profecia é história escrita antes do tempo, não é? O diabo não tenta fazer contrafações de profecia. Sim? Isso é planejamento. Pois é isso que é mesmo. No fim das contas, é isso. O diabo planeja alguma coisa, ele se esforça para executar aquilo e chama de profecia. E se alguém expor isso daí, será chamado de conspirador? Sim, é uma conspiração. Martin, você é um conspirador? Bem, de acordo com a definição deles, sim. Seria a Bíblia uma conspiração? Para eles, sim. Sob essa ótica, o livro de Daniel é a maior conspiração já escrita. Isso quer dizer então que vivemos uma enorme conspiração. Sabe de uma coisa? Essa conspiração já foi descoberta. A reforma protestante retirou o véu, mostrando exatamente quem está por trás da conspiração. Mas parece que hoje eles colocaram vendas nos olhos de todo mundo novamente. Hoje ninguém mais enxerga aquilo que já havia sido descoberto. O mundo não tem desculpas, Martin. Agora vamos dar uma olhada nas profecias, ou melhor, roteiro que Satanás escreveu para o mundo. Esta é a capa da revista The Economist, do ano 2012. Eles frequentemente publicam aquilo que eles acham que acontecerá nos próximos anos. E é interessante que eles costumam acertar bastante. Veja os Simpsons, por exemplo. Ah, sim, eles acertam muito mesmo. Pois é. E a Economist está debaixo do guarda-chuva dos Rothschilds, que por coincidência são os banqueiros do Vaticano, caso as pessoas ainda não saibam. Você pode ver isso na própria enciclopédia católica. Lá diz que os Rothschilds são seus escudos vermelhos. Que cuidam do dinheiro deles. O exército romano utilizava escudos vermelhos para ir à guerra. Mas esse não é o tema de hoje. Nós não vamos nos aprofundar muito nessa capa aí. Tem muitos detalhes nela. Mas um detalhe fascinante, Martin, é que se você olhar lá em cima, você vai ver um terrorista do Hamas. E ele está num tipo de asa delta. E depois tem uma explosão ali no meio. E o israelense ali também está em uma asa delta. Veja como eles meio que previram o futuro. Interessante, nós não dissemos que isso era planejado? Bem, nós dissemos isso em um outro episódio, mas afirmar algo desse tipo hoje te coloca em uma encrenca enorme, não é? Você pode ser rotulado como antissemita? E se você for contra o sionismo,
que é basicamente uma ideologia política, você também será rotulado de antissemita nos dias de hoje. Mas vamos deixar isso bem claro, nós não somos anti qualquer coisa. Nós não somos antissemitas, não somos anti-islamitas, não somos anti nada. Somos apenas pró-verdade. E se essas organizações não têm a verdade, uma vez que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então, infelizmente, nós temos que mostrar que o caminho deles não é bíblico. Então, Martin, temos aí uma capa de 2012, cuja figura nos mostra um conflito entre Israel e o Hamas, retratando o uso desses dispositivos de voo. Não aconteceu algo parecido? Sim, mas motorizados. Eles utilizaram paragliders motorizados. Pois é, não é interessante? E aí você tem todo tipo de imagens interessantes que a gente não precisa dissecar hoje. Basta mostrarmos que Satanás ali embaixo está muito ocupado supervisionando todos esses eventos. Inclusive a mudança climática. Veja ali, ó. Fica claro na imagem que quem está orquestrando tudo isso é o próprio diabo. Olha aí, mais uma coisa que eles acertaram. Mas para quem o diabo dá o seu poder e grande autoridade? Para a imagem da besta? Muito bem. E enquanto isso, aqui embaixo, vemos o Simon, do programa Ídolos, mantendo todo mundo bem distraído com o seu famoso programa, de forma que as pessoas não enxerguem o que está acontecendo por trás das cenas ali atrás. Curioso, não é? Vemos também todos os jogadores dos grandes conflitos de hoje, como Kim Jong-un, o Putin. Todo mundo está aqui numa piscina de fogo. Você tem fatores econômicos, tem os hackers aqui. Como os ataques cibernéticos de hoje? Sim, os cyberataques. E veja que eles estão observando tudo o que acontece no mundo. Temos também esse trem aqui, no qual está todo o sistema bancário, os sistemas de banco central, que por sua vez é empurrado pelo próprio diabo. Eles também acertaram isso. Com certeza acertaram. Mas como eu disse, nós não temos que mergulhar em todos os detalhes, como a sede pelo petróleo, cujo maior vilão, aliás, é os Estados Unidos da América. Porque ele sim é um grande devorador de petróleo. Portanto, a mudança climática é muito importante nisso aí. Como já dissemos, temos o conflito entre Israel e Hamas, e os banqueiros estão muito ativos nessas atividades aí. Eles são o centro de toda a ganância do mundo. Agora, quem usa essas palavras continuamente? Quem está sempre dizendo que o mundo é ganancioso e que precisamos nos proteger contra a mudança climática? Que diz que esses elementos do mal precisam terminar, que as moedas dos países precisam ser controladas. Quem que propaga esse tipo de discurso o tempo todo? Ora, naturalmente, a besta? A besta. Martin, você é um conspirador. Mas, enfim, o dragão está dando seu poder à besta, criando tumulto suficiente para que os reis do mundo finalmente digam: vamos dar o nosso poder à besta. Se maravilharão após ela. Vamos implementar a sua marca. E, segundo a besta, a sua marca de poder eclesiástico é a mudança do sábado para o domingo. Se vocês guardarem o meu dia, diz a besta, estarão guardando a minha lei e aceitando a minha autoridade, ou seja, estarão me adorando. Por outro lado, se observarem a lei de Deus e guardarem o sábado dele, estarão reconhecendo a autoridade dele. E se vocês fizerem isso, usarei a moeda digital dos bancos centrais para remover a sua subsistência. Ou seja, essas moedas digitais são uma ferramenta da besta. Aham, mas não são a marca dela. Bem, é um cenário muito interessante e as pessoas podem estudar isso aí por semanas e ver todas as suas nuances. Mas eu acho que já demos uma boa visão geral do que está acontecendo. Essas coisas são planejadas. E toda essa questão que gira em torno desse rio de lava, essa questão aí de reduzir a temperatura da Terra, limitando apenas para 1,5 graus,
que tudo isso é um monte de bobagem. Exatamente. É apenas distração. Nada mais. Sim. Será que dá para separar qualquer coisa daquilo que dissemos da adoração? Não. Tudo isso acaba indo para a questão da adoração. É por isso que Satanás está ali. Porque no fim, tudo isso tem que ver com adoração. Sim. Eles tentam retratá-lo como mal, mas a verdade é que o adoram. É por isso que nomeiam como cavaleiros pessoas que abertamente adoram Satanás. Bem, parece que o Partido Comunista Chinês está reescrevendo a Bíblia. O projeto de 10 anos para reescrever a Bíblia, o Alcorão e outros textos sagrados fazem parte da jornada de Xi Jinping para fazer com que as pessoas sirvam ao Partido Chinês ao invés de Deus. Que tipo de filosofia é essa, Martin? Bem, é a filosofia do Rei do Sul, ou seja, o secularismo e o ateísmo. Não terão que acabar com isso? Sim, terá que se submeter ao Rei do Norte, ou seja, o papado. Ele terá que se sair vitorioso sobre isso. Mas, de alguma maneira, esse sistema terá que começar a ruir. E o interessante é que, será que eles podem reescrever a Bíblia e o Alcorão? Eles podem reescrever, mas isso não vai significar nada. Não vai significar nada. Especialmente a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. Você não pode reescrevê-la a menos que queira ser parceiro do filho da perdição? Será que isso também não é planejado? Será que o papado liga que a Bíblia seja reescrita? Não. Porque eles já fizeram isso. Eles ficariam felizes, não é? Então eles não são aliados do papado, se assentando na mesma mesa, no fim das contas? Sem dúvida. Em uma negociação secreta em 2018, o Vaticano concordou em permitir ao Partido Comunista Chinês selecionar alguns bispos católicos na China, supostamente em troca de vagas garantias de segurança a algumas congregações católicas que foram imediatamente abrogadas. Existe uma tensão entre a religião e a China? Claro, há uma tensão ali, mas também há cooperação. E, Martin, o Islã, que adota o Alcorão, seria parte do Rei do Sul ou do Rei do Norte? Rei do Norte. Sim, porque é parte da Babilônia, não é? É parte da Babilônia. E quem é o rei da Babilônia? O papado? O papado. Ele é o rei da Babilônia. E todo o livro de Apocalipse é dedicado aos seus estratagemas. E este livro nos revela que a adoração será transferida a ele, não é? Não vemos isso com relação à mudança climática? Sem dúvida. Vemos isto na política? Sim, tudo acaba convergindo para o Papa. Muito bem. Os tibetanos budistas estão tentando fazer frente a essa coerção do Partido Comunista Chinês, mas Beijing diz que até mesmo o Papa Francisco, líder da poderosa Igreja Católica, aceita a autoridade deles sobre a liderança da Igreja. Será mesmo? Ou isso não é só uma fachada? É tudo balela. É tudo parte do jogo. Apenas parece haver um conflito de interesses. Martin, a Bíblia prevê que a América Protestante dará o seu poder à besta. Trata-se de uma aliança religiosa? Sim. A América Protestante não é uma organização cristã, uma vez que se chamam de América Protestante? Sim, supostamente sim. Supostamente, a Igreja e o Estado deveriam ser separados. Mas sabemos que a Igreja e o Estado se unirá novamente, não é? Tudo isso faz parte do roteiro histórico bíblico, ou seja, das profecias bíblicas. Portanto, temos que vigiar e observar estas coisas. Mais jovens americanos estão se preparando para a eleição apocalíptica de 2024. O sistema não está tão estável quanto achávamos que estava. Será que o mundo está sentindo que tem algo acontecendo? Sim, as pessoas percebem que as coisas não estão tão calmas como eram no passado. Me refiro antes da pandemia. Os jovens americanos parecem ser os que mais estão se preparando para um cenário desastroso
de 2024, com relação a tudo, desde pandemias globais até a próxima eleição nos Estados Unidos. Uma pesquisa do Finder.com, no começo deste ano, descobriu que 39% dos millennials americanos e 40% da geração Z afirmam estarem gastando dinheiro na preparação contra desastres desde os últimos 12 meses. Em contraste, apenas 29% dos americanos em geral gastaram dinheiro na preparação contra emergências. Em meu trabalho, eu vejo os jovens preocupados com uma nova pandemia global e outras coisas que podem interromper a vida cotidiana, disse o professor de antropologia da Southern Illinois University, a rede de notícias Fox News Digital. A pandemia do coronavírus parece ter aberto um novo mercado de preparação na indústria. Eles também estão se preocupando com um tumulto político, talvez até mesmo uma guerra civil. Pois é, veja os candidatos. Pode ser que acabe acontecendo um embate muito forte nessa eleição. Bem, eles estão se esforçando para isso, não é? Tudo parece estar pronto para uma grande explosão. O Irã acabou de alertar, assim como a Turquia, que para eles chega. É interessante como eles aumentam a expectativa nesse aspecto religioso. É realmente curioso. Eu li esses dias que um dos legisladores no parlamento turco acabou de criticar Israel, dizendo que Deus os julgaria pelo que estavam fazendo, e imediatamente ele teve um ataque cardíaco e caiu duro bem na Assembleia. Eles tentaram reanimá-lo, o levaram ao hospital, mas a ideia é essa. É que eles estão jogando dos dois lados. Existe uma outra universidade nos Estados Unidos que acabou de perder um jogo de basquete por uma margem enorme de pontos, ou alguma coisa assim. Foi realmente um massacre. E daí a comunidade LGBT disse que é por causa da legislação cristã da universidade. Isso porque ela diz que Deus criou homem e mulher, e foi por isso que a universidade foi humilhada no jogo. Não é ridículo? Sim, é ridículo. É como você disse. É como, viu? Você quis assim. E assim dos dois lados. Você está falando contra Israel? Você vai ter um ataque cardíaco divino. Julgamento instantâneo vindo de Deus. Perdeu um jogo de basquete? Julgamento instantâneo de Deus. Eles estão usando a dialética hegeliana e atritando essas duas filosofias, uma contra a outra, até a ponto de explodirem. E eu não acho que estejamos tão longe disso. Certo? E enquanto isso, estamos aí falando de proibição de compra e venda, e 666, sem perceber que é uma questão de adoração. Muito bem. Martin, como o Robert Kennedy se encaixa nisso aí? Ele é o candidato à presidência pelos democratas. Mas qual é a filosofia dele? No que ele acredita? É interessante. Ele não tem muita chance de ganhar. Mas a filosofia dele atrai muito as pessoas. De um lado, ele é conservador, e do outro, é liberal. Ele é uma mistura dos dois. É muito interessante isso aí, não? Sim, é verdade. Ele tem um lado conservador. Especialmente durante a questão da Covid. As pessoas gostavam muito do que ele disse. Correto? Alguns estão dizendo que se ele permanecer na corrida à presidência, ele pode causar um dano na escolha dos democratas por um candidato. E isso poderia favorecer a campanha do Trump. Por essa razão, ele deveria sair da corrida. Portanto, é interessante que ele ainda esteja nela. Sim, e ele permanece como um candidato independente. Isso prejudica os democratas. Se ele conseguir ajuntar um número de votos que venha enfraquecer o voto em geral pelos democratas, isso ajudaria a direita. Veja só, eu sou um grande fã de Carl Jung. Eu nasci no mesmo dia que ele, isso é uma sincronicidade, e eu
Eu ouvi você falar sobre Carl Jung, como ele o ajudou a despertar espiritualmente. Você pode falar um pouco sobre isso? Bom, para começar, eu sabia que eu precisava de um realinhamento espiritual. E os 12 passos são construir um despertar religioso. É algo realmente personalizado. Não tem cosmologia, não tem religião, mas tem, sabe, bom, basicamente, eles te encorajam a encontrar o caminho espiritual mais fácil entre você e Deus, ou seja lá o que você pensa ser Deus. Você falou sobre se submeter, e eu nunca entendi isso até eu conhecer Carl Jung. Foi aí que eu comecei a experimentar o meu inconsciente. Ele fala que a nossa consciência é apenas a ponta do iceberg da nossa realidade, pois a maioria de nós está no inconsciente. Tornar-nos iluminados não é só aprender uma coisa nova, mas trazer a escuridão à consciência. Eu fui criado em um ambiente muito, mas muito religioso. Sempre que ele estava em casa, ele lia para nós, ele colocava a gente na cama e lia a Bíblia para nós. Eu fui a escolas católicas, a escolas jesuítas, a freiras, até a escola de Quakers. Martin, isso te dá uma certa ideia dos ideais espirituais desse homem, certo? Sim. E veja, nós não estamos denegrindo ele. Não? É apenas uma observação para sabermos. De onde ele vem? Muito bem. Ele cresceu como católico. Ele foi educado em escolas jesuítas. Ele foi até mesmo para os Quakers, que é um tipo de movimento da carne santa, com manifestações daquilo que eles chamam de Espírito Santo, entre aspas. E é esse tipo de espiritualidade que está envolvida. Envolve até mesmo Carl Jung. Uhum. Eu sei que você já fez palestras sobre Carl Jung. Carl Jung recebeu revelações enquanto estava sob efeito de drogas, nas quais ele falou com entidades espirituais. E, de novo, é daí que vem a espiritualidade dessas pessoas. E, como já mostramos várias vezes aqui, tudo isso tem muito que ver com os exercícios de Inácio de Loyola. Sim, com os exercícios da formação espiritual. Formação espiritual. Tudo isso são atividades espirituais que são intensificadas sob o uso de substâncias. É por isso que muitas religiões não conseguem funcionar sem a maconha, por exemplo. Porque ela é necessária para abrir um canal para a consciência superior, que, por sua vez, é pura possessão demoníaca. Vamos dar nome aos bois aqui. E Deus não quer isso. Se você quer um relacionamento com alguém, você tem que usar drogas para conseguir isso? Não, mas infelizmente é isso que o mundo te diz. Mas Deus, por outro lado, quer que você o escolha com uma mente clara. É isso que ele deseja. Nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Queremos andar com Deus. Sendo assim, não podemos fazer o que eles fazem. Fumar maconha para conseguir esse relacionamento. Fazendo isso, você vai conseguir se relacionar com demônios. Estamos falando abertamente as coisas aqui. Mas o resumo é, será que a espiritualidade está tendo tudo que ver com a política nos dias de hoje? O que você acha? Sem sombra de dúvidas. Alguns países, como a França, defendem que a Igreja e o Estado sejam completamente separados. Isso vem da Revolução Francesa. A religião deles é praticamente o secularismo. Certo. Agora, nos Estados Unidos da América, essa ideologia da Revolução Francesa foi vigorosamente imposta na separação da Igreja e o Estado. Será que hoje tem pessoas contra essa separação? A França ainda está na frente disso, certo? Mas é interessante que o senhor Emmanuel Macron foi criticado por todos os lados sobre a questão do secularismo.
Emmanuel Macron foi acusado de trair a República Francesa depois de participar de uma cerimônia judaica dentro de sua residência oficial. Em um país onde a separação da religião é em si uma religião, a luz de uma vela de Hanukkah dentro do governo foi imediatamente denunciado tanto por políticos de direita como de esquerda. Isso porque agora ele estaria participando de uma experiência religiosa. E isso não estaria alinhado com a separação entre a igreja e o Estado. Mas lembre-se que ele foi educado por jesuítas. Não se pode negar isso. O Kennedy não foi treinado por jesuítas? Também não se pode negar isso. E quanto ao lado do Donald Trump? Eles também não são educados por jesuítas? Sim. E o outro lado também não são educados por jesuítas? Em toda parte. A besta não está envolvida nisso? Sim, a besta está envolvida. Vamos dar nome aos bois. O líder da besta que sobe do abismo é nada mais, nada menos que o filho da perdição. Sim. Mas por que ele faria isso, Martin? Seria para começar a arranhar a superfície da coisa? Sim, porque ele estaria visitando o Papa, afinal? Porque ele estaria costurando todas essas filiações religiosas? Certo, e caso eles abram mão de seu poder para a besta, não seria isso o fim da separação entre igreja e Estado? Será que farão isso? Sim. Os 10 reis não darão seu poder à besta? E os 10 reis não são os poderes da Europa e seus afiliados, que têm se expandido como as Nações Unidas e todos os outros países? Sim, na verdade, nós temos mostrado isso. Já foi feito, na verdade. Muito bem. Alerta para a administração Biden, conforme a Europa pende para a direita, e migração irrestrita ameaça os valores ocidentais. O problema da migração é duplo. Primeiro, porque todas essas pessoas novas chegadas de fora dependerão do Estado, especialmente no início. E o segundo problema é ideológico. Sim. Muitos protestos que estão acontecendo, por exemplo, o pró-Hamas, isso não representa o elemento religioso? Sem dúvida. Essa é uma estratégia muito boa. Muito bem. O outro lado diz, se você falar qualquer coisa contra Israel, você cai duro. Ou então você abre mão das suas posições. Portanto, você não está vendo duas ideologias conflitando aqui? Oh, sem dúvida, é a dianética hegeliana funcionando. Muito bem. Será possível, então, separar a religião da questão da migração? Não. Não. Algumas dessas pessoas que estão se mudando para a Europa, elas também não estão criticando o Alcorão? Sim. Na Dinamarca, eles estavam queimando o Alcorão e querendo uma lei que o proibisse? A religião não está aí no meio de tudo? Em toda parte. Ela não está separada de nada. Seja do aspecto político, da imigração, da mudança climática, está tudo conectado. Muito bem. A Babilônia são esses sistemas religiosos unidos, não é? Debaixo da liderança do papado. Esse é o Rei do Norte. Não existe um conflito entre o Rei do Norte e o secularismo? Não existe um conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul? Sim. Exatamente. Tá. A vitória surpreendente nas eleições de novembro do político radical Geert Wilders, na Holanda, deu início a uma mudança política divisora de águas que poderia alterar o cenário político europeu. Wilders, chamado de o Donald Trump holandês, procura costurar uma coalizão para governar o país do norte europeu de quase 18 milhões de pessoas. Existem indícios significativos de que parte da Europa está mudando para uma cultura política mais conservadora. E aí eles mencionam a Itália e a Espanha está indo na mesma direção, a Suécia também. A direita parece ser uma tendência na Europa. Sim, parece. Uma tendência religiosa, na verdade. Sim, e ao mesmo tempo eles estão tentando ter paz entre o Islã moderado e a cultura ocidental. E a Grécia é muito interessante nesse aspecto.
Existem negociações entre a Turquia e a Grécia para aplacar os sentimentos um contra o outro. Então é muito interessante, mas a questão é essa: tudo está rumando para a direita. E uma mudança para a direita significa dar poder à besta. É exatamente isso que quer dizer. É isso que significa. Muito bem, Martin. Nós vimos o Simon ali naquele desenho da Economist, e atrás dele estava todo esse cenário mundial, enquanto ele mantinha as pessoas ocupadas com entretenimento. Você acha que o mundo do entretenimento vai ter um papel nesta mudança para a direita? Nós sabemos que sim. É o teatro jesuíta. As celebridades ainda não têm influência? Sim. Na verdade, eles têm muita. O que dizer então da Taylor Swift e seu romance com a estrela do futebol americano? Essa não é uma questão que todo mundo está observando? Enquanto bilhões de dólares estão fluindo para seus cofres? O poder dessa indústria é incrível. Bem, nós mostramos muitas vezes aqui que é provavelmente uma das ferramentas mais poderosas de Satanás. Se você tem um monte de celebridades indo até o Papa, isso também não atrairia para ele os sentimentos das pessoas? É claro, elas têm que receber suas ordens de algum lugar, não é? Muito bem, vamos dar uma olhada. Durante a sua costumeira audiência geral na quarta-feira, o Papa teve uma visita inesperada de Arnold Schwarzenegger. É uma grande honra encontrá-lo. Eu vim aqui para dizer muito obrigado por nos proteger. Nós precisamos comunicar a importância não apenas do assunto da mudança climática, mas também de quantas pessoas morrem todos os anos por causa da poluição. 7 milhões de pessoas. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Olá, que prazer encontrá-lo. Obrigado. Essa é a minha esposa, Olá, olá. a minha filha. 3? 3. Como no céu. Obrigado. Olá. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? E o meu irmão Frank. Muito prazer. Muito obrigado mesmo por nos conceder algum tempo do seu dia tão ocupado. A gente assistiu seus filmes. Ah, quer lutar um pouquinho? Talvez ele queira. Nós somos tão gratos. Muito obrigado mesmo. Eu tentei encontrá-lo durante 11 anos, mas é muito difícil. Foi necessário fazer várias coisas, mas finalmente lá estava eu em Roma. Essa é a minha família. Eu gostaria de dizer muito obrigado por tudo. Você é muito importante. Não tão importante quanto o senhor. Eu não sei explicar direito, mas o que eu sei dizer é que eu me sinto muito melhor. Porque agora eu sinto que o céu gosta de mim. É o melhor que eu possa explicar. As celebridades não adoram o Papa, Martin? Sim. Deus está sorrindo para elas por causa do Papa. O que as celebridades dizem do Papa? Que ele é uma pessoa incrível, muito importante. Maravilhosa. Sem o Papa, o mundo não existiria. Enquanto a Bíblia o chama de filho da perdição, a quem o Senhor destruirá com a glória de sua vinda. Isso é muito sério. Sim, realmente é. Ele é a cabeça do sistema da besta. E o dragão dá a ele o seu poder? O dragão está por trás dele. Muito bem. O Papa Francisco pede o fim dos combustíveis fósseis na COP28 em Dubai. O Papa utilizou a sua força e pediu pelo fim dos combustíveis fósseis em uma mensagem entregue na COP28. Houve debates a respeito ali que acabaram em uma resolução que acabou pegando leve com os combustíveis fósseis. Afinal, isso foi em Dubai, um lugar muito importante com relação ao petróleo. O grande culpado pelos combustíveis fósseis é os Estados Unidos. As outras nações não. Não a China, que aliás está importando todo o nosso carvão aqui da África do Sul e queimando como loucos. É o maior poluidor de todo o mundo. Mas para eles é os Estados Unidos. É ele que deve dar o exemplo nessas questões. É muito interessante, Martin.
Eles então lançaram a sua resolução final sobre o assunto e todo mundo está batendo palmas. Segundo ela, o mundo deve encarar de maneira séria essa coisa dos combustíveis fósseis. E eles até mencionam um ano para isso, 2025. Eu acho interessante porque Alice Bailey diz que é a partir desse ano que começará a haver a manifestação da hierarquia. Ou seja, Satanás e seus demônios se manifestarão visivelmente. De acordo com Alice Bailey. Bem, de acordo com a The Economist também, que estava orquestrando essa questão da mudança climática ali no desenho dela. E quem está por trás? O diabo. O dragão. Mas ele virá como anjo de luz, não é? Precisamos nos preparar. Bem, em 2024 vão ocorrer as eleições e em 2025 já está lá prontinho uma estratégia de governo de mais de 900 páginas que pretende moldar o sistema político americano. Se chama Projeto 2025. Projeto 2025. O decreto dominical já não está naquele documento? Exatamente. Está lá, com todas as letras. Sem nenhuma sombra de dúvidas. Decreto dominical. O documento estabelece o domingo, não é? Exatamente. O domingo é a marca de quem, Martin? Da besta? Da besta. Então, Martin, a moeda digital de bancos centrais, que muitos estão chamando de 666, seria a marca da besta? Não, não é. É uma ferramenta para implementar a marca. Somente a besta pode declarar qual é a sua marca. E como já mostramos, ela diz claramente que a autoridade dela está acima da Bíblia. E a prova disso é a mudança que fez do sábado para o domingo. Portanto, ao reconhecer a autoridade dela, nós a estamos adorando. É uma questão de adoração, Martin. E se ao sofrermos essa chantagem financeira, nós a aceitarmos, estaremos recebendo a marca da besta na mão. Ou na testa? Sim, se você crê que eles estão corretos. Mas e se você resistir? Haverá retaliação? Com certeza. Não haverá um tempo de angústia? Como nunca houve antes. E qual é a promessa de Deus para esse tempo? Que ele protegerá aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Isso está muito claro na Bíblia. É a respeito dos 10 mandamentos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm direito à árvore da vida. Não importa o quanto Roma tenha tentado alterar esses versos, é isso que eles dizem. A Bíblia diz isso. Muito bem. Então, o homem por trás das cenas, aquele sem o qual o mundo não pode existir, é a besta, o Papa. Martin, nós temos dito consistentemente que essa questão climática é um monte de besteira, considerando-se a quantidade minúscula de CO2 na atmosfera. O que uma pequena erupção vulcânica pode emitir de CO2 passa muito o que está acontecendo no mundo hoje. Aliás, não há muitas erupções no mundo hoje? Sim. Recentemente? Uhum. Também não há vários terremotos recentes? Este não é um dos sinais do tempo do fim? São sinais dos últimos dias. E a intensidade está aumentando. E o que diz a verdadeira ciência, e não esse conto de fadas científico? A verdadeira ciência diz: não é a mudança climática que está causando as ondas de calor desse verão, mas ninguém explica o porquê. Na década de 1930, o índice de ondas de calor do governo foi 4 vezes maior. Interessante, não? Os pesquisadores do governo vêm rastreando ondas de calor por mais de 100 anos. De acordo com os dados do Programa de Ciência de Mudanças Climáticas americano, que foi disponibilizado pela Agência de Proteção Ambiental, o índice de onda de calor anual de 48 estados foi substancialmente maior na década de 30 do que em qualquer outro ponto nos últimos anos. Em alguns anos da década de 30, foi 4 vezes maior ou até mais. Martin, isso é um monte de besteira. Sim, porque ao mesmo tempo eles dizem: ah, essa onda de calor é o maior recorde de todos. E aí você olha no passado e vê que era ainda mais quente. Veja só os picos de calor na década de 30. Isso não passa de uma agenda. e veja, como já dissemos muitas vezes aqui,
tem algo de estranho ocorrendo no clima. Mas eu acho que grande parte é manipulado. Bem, se a Economist pôde prever, entre aspas, o que aconteceria no futuro, mas de uma década depois, eles não poderiam usar outros recursos para mudar o clima? Sim, e ao mesmo tempo, quem coordenava tudo no desenho? O diabo. Ele está por trás. E ele tem estudado isso por décadas. E ele pode acabar com as colheitas, assim como fez nos dias de Jó. E já dissemos muitas vezes aqui, nós não vamos repetir mais uma vez isso daí. Mas tudo não passa de mentira. A Bíblia afirma que nós certamente herdamos mentiras. E o diabo tem sido mentiroso desde o início. E ele tem dado poder para a besta, que tem mentido para nós desde o início, dizendo que a salvação é por meio do sistema deles e não de Cristo, que a salvação vem da tradição e não da palavra de Deus. E quando isso foi exposto, eles introduziram uma contra-reforma, também baseada em mentiras, fazendo as pessoas acreditarem que o Messias virá, um Messias falso, é claro, e que o anticristo estaria num templo de pedras, enquanto que a verdadeira igreja de Deus é um templo espiritual. Então, todo esse sistema deles é mentira. E os seus defensores são mentirosos. Eles mentem assim como o pai deles, o diabo. Muito bem. Quando a moeda digital dos bancos centrais vier, isso não será a marca da besta, porque ela não tem que ver com a verdadeira adoração, mas é apenas uma ferramenta para implementar a falsa adoração. Uma ferramenta de coerção. Vamos permitir que esses senhores expliquem os seus planos. E, para encerrar, eu gostaria que vocês pensassem nos benefícios do dinheiro digital. Em meu livro, eu apresento muitas vantagens. Algumas pessoas veem a coisa de uma perspectiva negativa, um mundo sombrio onde o governo decide o que você pode comprar com um certo dinheiro e o que você não pode comprar com aquele dinheiro. O que eu posso dizer é que nós vamos seguir a lei. Então, se alguém escreve alguma coisa ilegal, essa pessoa certamente será suspensa. Mas se não escreverem nada ilegal, bem, nós faremos o nosso melhor para evitar qualquer tipo de banimento. A menos, como eu já disse, que alguém faça algo ilegal. Então, veja, o que eu estou tentando fazer é permanecer fiel à Constituição dos Estados Unidos da América e às leis do país que foram decididas por cidadãos. Emissão zero de carbono. Quem poderia imaginar que multas seriam aplicadas com relação a isso? Segundo os últimos desenvolvimentos da situação, nós podemos ser multados e criminalizados se não nos adequarmos às exigências que eles estão impondo em nossas vidas. Digamos, por exemplo, que você falhe em seguir o regulamento para reduzir o consumo de energia. Bem, você poderia pegar 1 ano na prisão e ter que pagar uma multa de 15.000 libras. Se você falhar em dar a informação correta de quanto está usando, você pode ser processado por provisão de falsas informações sobre eficiência de energia ou por obstruir o trabalho das autoridades. Considerando todas essas ameaças que acabamos de ver, não significa que eles vão forçá-lo a fazer algo? Sim, por exemplo, com a questão da liberdade de expressão. A King, o Musk, também disseram que eles irão aplicar a censura conforme exigirem as leis do país. Ou seja, quando as leis do país forem alteradas, eles censurarão de acordo. Por exemplo, como disse o senhor ali do início do vídeo, a moeda digital tem o objetivo de forçá-lo, de coagi-lo, uma vez que eles podem decidir o que você pode comprar ou não. E aí, como vimos antes, se você não se adequar a um limite de emissão de carbono, eles desligam seu dinheiro. O domingo não faz parte dessa questão do carbono? Pois é, ele já está engajado. Veja, por exemplo, a Laudato Si e a nova encíclica do Papa. Sendo assim, eu sugiro que você comece a praticar prender a respiração aos domingos, para que você não estoure o seu limite de carbono. A coisa é ridícula nesse nível. Agora, esta censura e coerção. E quem é o mestre por trás de tudo isso, praticando isso tudo por mais de 1 milênio? O Papa? O papado, não é?
Ele não censurava? Ah, o tempo todo. Não censuravam a verdade? E com certeza, a Inquisição surgiu por causa disso. Surgiu porque queriam censurar a verdade, censurar a Bíblia. Era contra a lei possuir uma Bíblia. Se a tivesse, você ia para a cadeia. E nos dias de hoje, se você crê na sua Bíblia, o que acontece? Eles te acusam de fundamentalismo. Te acusam de fundamentalista, mas eu tenho muito orgulho de crer na minha Bíblia. Eles podem me chamar de fundamentalista o quanto quiserem. Porque eles, por outro lado, se opõem a tudo que está na Bíblia. Sem dúvida. TikTok, na COP28, garantirá $1 milhão para lutar contra a desinformação da mudança climática. Conforme as audiências globais no TikTok se engajam em conversas sobre o clima, a plataforma reconhece que há um risco crescente de desinformação. Durante a COP28, na Expo City Dubai, Ian Gill, chefe global de sustentabilidade no TikTok, compartilhou algumas de suas impressões sobre a resposta da plataforma a esse desafio. O TikTok introduziu uma iniciativa de $1 milhão dedicada a lidar com a desinformação do meio ambiente, em colaboração com uma agência de checagem climática, um programa conjunto das Nações Unidas e da Purpose. Então, eles acreditam na mudança climática ou não acreditam? E certamente acreditam. É isso mesmo. Estão até investindo dinheiro para combater a desinformação sobre este assunto. Se pegarmos, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia, a voz da oposição foi totalmente silenciada. O que vai acontecer, então, por causa da narrativa das Nações Unidas com quem estão trabalhando? Não está de acordo com aqueles cientistas que, conforme já mostramos aqui, mostram que não há mudança climática. Se você mostrar para eles o gráfico da década de 30, eles diriam que isso é desinformação. Sem dúvida. Não é interessante, Martin, que alguém possa pegar fatos históricos e simplesmente jogar para debaixo do tapete? E, de novo, quem é o especialista nisso? Não é Roma? É Roma? Martin, se você disser algo por muito tempo, as pessoas se convencerão de que aquilo é a verdade. Uma verdade repetida vez após vez, no fim das contas, será aceito como verdade. Pelo menos na mente das pessoas. Então, quantas pessoas acreditam que essa moeda digital e o 666 estão associados à marca da besta? Milhões de pessoas. Muito bem, vamos dar uma olhada no que os grandes jogadores têm a dizer a respeito. No futuro, tudo será rastreável. Exatamente. E é aí que entra a religião. Veja, eu sou episcopal e, como cristão, ao ler o livro de Apocalipse, eu fico assustado, pois é muito semelhante à marca da besta. É muito semelhante àquilo que está lá. Você não poderá comprar, não poderá fazer nada, a menos que tenha a marca. Então, o que é essa marca? Como a marca é descrita ali na Bíblia? A gente devia ler. Eu acho que isso é importante. A marca da besta é você não poder fazer nada. Você não pode comprar, vender. Eles vão tirar a sua capacidade de mexer com dinheiro. Você será controlado, monitorado. E fará com que todos, tanto pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, sejam marcados na sua mão direita ou testa. Pois ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca. Shiragma, traduzido como marca da besta em Apocalipse 13:16, também significa marca gravada, impressa, ou dinheiro estampado, documento, moeda. A marca da besta é interpretada de diferentes maneiras pelas 4 principais visões escatológicas do cristianismo. É isso aí. Você percebeu a falha fundamental do argumento deles? Sim. Ninguém pode comprar ou vender a não ser que tenha a marca. É o que diz a Bíblia. Então, a compra e a venda não pode ser a marca em si. Sim, porque você só pode comprar e vender se você tiver a marca. A marca não é a proibição de comprar ou vender. A proibição dessas coisas é apenas a ferramenta. Só que eles estão transformando uma moeda digital na marca em si. Mas não é assim.
Você só é proibido de comprar e vender caso se recuse a aceitar a marca. E nós devemos lembrar que o Joe Rogan, assim como muitos outros, tem uma tremenda audiência. Eles são muito influenciadores. Vamos dar uma olhada a outros exemplos também, como Glenn Becker, por exemplo. Ninguém sabe a hora. É o que todos dizem. Mas se você é um cristão e você nem sequer pensou que talvez muitas profecias estejam se cumprindo hoje, bem, talvez seja a hora. Veja, eu conversei com o Pat esta manhã. Ele disse, eu sempre achei que ia ser algo mais óbvio. Será que essa hora chegou? Será que a marca da besta é essa moeda digital? Eu não sei. Pode ser qualquer coisa. Ele disse, eu sempre pensei que seria algo mais evidente, mas não é. Talvez se torne mais claro, mas dá para perceber a diferença entre o bem e o mal. A maioria das pessoas ainda consegue, porém, muitas que estão ouvindo nosso podcast, muitas não conseguem. Mesmo erro. Mesmo erro. Eles não conseguem. Talvez sejam ignorantes no assunto, assim como muitas pessoas são com relação a esta questão. Eu queria muito que alguém desse a ele o grande conflito. Bem, o Sr. Glenn disse que recebeu 500 cópias desse livro nos últimos anos. Ora, eu espero que ele leia então. Eu também espero. Tudo começaria a fazer sentido para ele. O enigma é bastante claro, é uma questão de adoração. E uma vez que é uma questão de adoração, também é uma questão de obediência às exigências de Deus, que por sua vez se opõe às exigências da besta. Afinal, a besta se rebela contra Deus. Exato, e a questão é que, veja, algumas dessas pessoas, como o Glenn disse, todo mundo já começou a perceber que tem algo acontecendo. Isso. E algumas das conclusões às quais eles chegam fazem sentido. Mas eles precisam da última parte, a cereja do bolo, para que tudo passe a fazer pleno sentido. Eles seriam grandes influenciadores para a verdade. O Alex Jones tem estado em um monte de encrencas. E é muito interessante que ele foi aceito novamente no Twitter, que hoje se chama X. E isso é claro, contanto que ele se adeque às leis do Estado, correto? Vamos escutar algo sobre isso. Se você toma conta da sua família, se você é independente, eles vão querer te destruir. Eles não querem que as pessoas desejem essas coisas. Eles querem cidades extremamente controladas, moedas digitais. Eles querem estes sistemas que rastreiam tudo que você faz, querem crédito social. E aí você se pergunta, por que fariam isso? É porque eles querem nos castrar por dentro. Eles não querem que as pessoas queiram liberdade. Sim, a liberdade traz alguns problemas, mas ainda assim é liberdade. E eles querem nos treinar a viver racionando carbono, racionando comida. É um mundo muito distópico. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E isso é uma frase deles. Olha, eu tenho que admitir, eu não sei quanto tempo ainda temos, mas eu fico ouvindo esse cara falar e eu realmente não consigo ver nada de errado no que ele fala. Tipo, o que você disse de errado até aqui? Eles querem que todo o planeta adore a besta. Existem aqueles grandes hologramas te dizendo o que fazer, como viver, dizendo que homem tem que se tornar mulher, mulher tem que se tornar homem, crianças mandando em seus pais. E eu não estou inventando nada aqui. Eu só estou descrevendo tudo o que está acontecendo. E depois de todas essas coisas, você tem que adorar o governo mundial. Você tem que adorar o sistema e fazer exatamente o que ele diz. Do contrário, você não vai conseguir comprar nem vender. Não importa se as pessoas acreditam na Bíblia ou não. Isso está começando a se manifestar agora mesmo. Você está totalmente certo. Eu não me considero cristão, mas você não precisa ser um para chegar à mesma conclusão que você. Eles estão falando sobre a besta, e falam até sobre a adoração à besta. Mas estão se concentrando na questão do controle. Sim. Que é apenas o método. Apenas a ferramenta. A verdade é que tanto a direita como a esquerda vão controlar essa ferramenta. Sim. E sabemos que, por trás de tudo, o Papa está atrás dos dois lados. Tanto dos globalistas, como eles chamam,
quanto daqueles que parecem ser os heróis. Os dois fazem parte da coisa. E eles não enxergam que a questão central é sobre adoração. A Bíblia é muito, muito clara sobre isso. Você adora aquele a quem você obedece. Isso é adoração. Seria tão bom se as pessoas compreendessem isso. Mas não é incrível que em todos esses grandes podcasts, eles estejam todos falando da mesma coisa? Em toda parte, até mesmo no noticiário, estão falando disso. Então, definitivamente, estamos num ponto da história em que nunca estivemos antes. Exato. Como eu disse, eu gostaria que todas essas pessoas lessem o livro Grande Conflito. O que você acha de lermos um pouco agora? Vamos ler. A Marca da Besta. Quando a observância do domingo for imposta por lei, será que isto será feito debaixo dos auspícios da religião e da lei? Com toda certeza. O mundo será iluminado com relação à obrigatoriedade do verdadeiro sábado. Então, todo aquele que transgredir o mandamento de Deus para obedecer um preceito que não tem maior autoridade do que o de Roma, estará assim honrando o papado acima de Deus. Ele estará prestando reverência a Roma e o poder que impõe a instituição ordenada por Roma. Ele estará adorando a besta e a sua imagem. Conforme os homens rejeitam a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honram, ao invés disso, aquilo que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, eles estarão, desta maneira, aceitando o sinal de aliança a Roma, ou seja, a marca da besta. Não será antes que essa questão seja claramente colocada diante de todos e que sejam levados a escolher entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, que aqueles que continuarem em transgressão receberão a marca da besta. Eles ainda não sabem. Então eles ainda não receberam a marca da besta. Mas ao passarem a compreender o assunto claramente e ainda assim decidirem pela besta, aí sim receberão a marca. Então o que isso nos diz? Que ainda há tempo. Ainda há tempo. Precisamos pregar muito. Sim, precisamos chegar a essas pessoas e mostrar a elas a verdade. Muito bem, vamos continuar. O papado é exatamente aquilo que a profecia declarou que seria, a apostasia dos últimos dias. E isto é uma referência a 2 Tessalonicenses, capítulos 2, versos 3 e 4. Faz parte de sua política assumir o caráter que mais se adequa ao seu propósito. Mas, debaixo da aparência variável do camaleão, ela esconde o veneno invariável da serpente. Não temos obrigação de guardar a fé e promessas a hereges, declara ela. Deveria, então, este poder, cuja história foi escrita pelo sangue dos santos por 1000 anos, ser agora reconhecido como parte da Igreja de Cristo? Muito boa pergunta. E é exatamente o que o mundo hoje está fazendo. Mas o Papa é o anticristo. Seu sistema religioso apagou Jesus Cristo do plano da salvação. Eles colocam tesouros de mérito e outras besteiras no lugar do Salvador. Martin, essa é a questão. Eu queria que as pessoas entendessem, mas elas não entendem. É verdade. E veja, o Papa Francisco está sendo um perfeito camaleão. Ele é um ótimo camaleão. E o catolicismo não perdeu nada, nenhuma gota de animosidade contra o verdadeiro protestantismo. Isso mesmo. Talvez devêssemos ver como os católicos tradicionais estão se sentindo em relação a isso. Porque debaixo do camaleão, debaixo daquilo que ele mostra para o mundo, está a verdadeira maneira na qual eu tenho certeza que o Papa também se sente. É um poder que saiu das profundezas do abismo. Temos aqui o canal da Igreja Militante. Vamos ver o que eles têm a dizer. A Igreja Católica, e eu me refiro à parte humana dela, foi atropelada pela heresia protestante. Hoje nós estamos falando sobre aquele grande grupo de católicos que se uniram a esta grande mentira que o mundo conhece como protestantismo. O protestantismo é uma mentira, porque é uma heresia. Essa é a pura verdade. E como todas as heresias, essa também leva à rebeldia e ao inferno. E eu vou dizer para vocês, todas as crenças deles, eles tiraram do catolicismo. Ponto. Eles não inventaram as doutrinas deles por si só.
Eles roubaram da gente. Tá bom, então pega tudo. Quando Martinho Lutero e seus amigos hereges saíram andando da igreja, eles surrupiaram algumas coisas, levaram as nossas crenças. E ao longo dos séculos, os seguidores de Lutero têm tomado para si os tesouros católicos e os distorcido para além do reconhecimento. Na área da teologia, por exemplo, os protestantes não têm ideia a respeito das escrituras sagradas, apesar de falarem que têm. Eles a interpretam por si próprios, preenchendo as lacunas por si próprios, inventando o que bem entendem. Isso cria um ambiente no qual, ao invés de serem instruídos pelas escrituras, você é que a instrui. Os protestantes impõem as suas crenças pessoais nos textos e os distorcem para fazê-los encaixar, seja lá no que quiserem. Eles não são uma igreja. Eles não passam de uma organização sem fins lucrativos que se encontra 1 ou 2 vezes por semana, às vezes dizendo uma ou outra coisa boas, mas na maior parte do tempo fazem uma lambança com os textos bíblicos, negando a autoridade da Igreja Católica que deu a Bíblia ao mundo. É o nosso livro. Você não pode roubá-lo e querer ensiná-lo para nós. E havendo negado a autoridade da Igreja de interpretar a Bíblia corretamente, e eu já disse, a Bíblia é nossa, eles ainda alegam possuir um direito que não têm de interpretar as Escrituras. O protestantismo nega a eficácia dos sacramentos, especialmente o da presença do corpo, do sangue e da alma de Cristo na Eucaristia. Eles distorcem a Escritura Sagrada de uma maneira muito egoísta, dizendo às congregações aquilo que elas querem ouvir. Nós não somos essencialmente todos os mesmos, não em essência. Eles negam a Igreja, e quem nega a Igreja nega o próprio Jesus Cristo. Não há um único livro na Bíblia, por exemplo, que alega ser inspirado por Deus. Ainda assim, os protestantes vivem dizendo que a Bíblia é inspirada. Bem, uma vez que a própria Bíblia não afirma isso, então, por que eles acreditam? Martin, eu achava que a Bíblia fosse inspirada por Deus. Sim, e útil para correção e ensino. Bem, mas de acordo com a Igreja Católica, a Bíblia está errada ao afirmar isso. O católico tradicional rebaixa a Bíblia e coloca a tradição em seu lugar. Caso as pessoas ainda estejam pensando, mas a igreja mudou. Eles não mudaram. O Espírito de Profecia nos diz isso. E ele disse que só os católicos podem interpretar a Bíblia. Portanto, somente o anticristo pode interpretar a Bíblia para nós. E ao dizer que ela não é inspirada, está afirmando que a igreja é a parte inspirada. Olha, o que ele disse é extremamente ridículo e distorcido. A Igreja Católica nunca deu a Bíblia para ninguém. Pelo contrário, ela a proibia. Então, ele não tem ideia do que aconteceu na história. Mas veja, se as pessoas assistirem ao vídeo completo, porque isso aí é só uma pequena parte, verão que este é o posicionamento oficial da Igreja Católica. Exatamente, Martin. Ela nunca mudou. Ela é um camaleão. O sistema. Sim. E a questão é, Martin, que a essência da Bíblia é a justificação pela fé. E a justificação pela fé é parte da terceira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica não aceita a marca da besta, porque assim você estará aceitando uma justificação espúria que vem através de rituais e tradições, ao invés da justiça imaculada de Cristo, que é manifestada pela obediência a todos os mandamentos, os quais eles modificaram. Nos movimentos agora em progresso nos Estados Unidos para garantir às instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão seguindo nas pegadas dos papistas. Isso foi escrito há mais de 100 anos atrás. Hoje, isso é mais verdade do que nunca. Ainda mais, eles estão abrindo a porta para o papado conquistar a supremacia na América protestante, a qual ele perdeu no mundo antigo. E aquilo que dá grande significado a este movimento é o fato de que o principal objeto contemplado é a imposição da observância do domingo. Isso não está na Laudato Si? Sim. Não está no Projeto 2025? Sim. Que é, aliás, um manifesto supostamente protestante. Um costume originado por Roma, o qual ela alega ser o sinal de sua autoridade. É o espírito do papado.
o espírito da conformidade aos costumes mundanos, da veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está permeando as igrejas protestantes e conduzindo-as a fazer a mesma obra da exaltação do domingo que o papado fez antes deles. Martin, muito da espiritualidade do mundo ocidental foi perdida. O quão fácil seria retomar esse sentimento? Bem, de acordo com o que está acontecendo no mundo agora, eu não acho que seja muito difícil, já que todo mundo está cansado do secularismo. Digo, as pessoas conservadoras estão cansadas do secularismo. E estão utilizando filmes e entretenimento para fazê-lo, como The Chosen, por exemplo, que é largamente influenciado pela Igreja dos Mormons. Um movimento mormon, onde Brigham Young disse que foi o diabo que contou a verdade à Trindade. Ele dizia que Eva ter comido o fruto foi a melhor coisa que aconteceu, já que é por meio do presente do pecado que o homem pode atingir a divindade. Isso não é um absurdo? E a liderança mormon que diz essas coisas. Sim, e esse movimento, através de Joseph Smith, estava envolvido com os jesuítas. Toda a questão, na verdade, é um empreendimento jesuíta. E aqui, na Times Square, eles estão trazendo de volta esse sentimento associado aos bons e velhos tempos, quando as pessoas ainda eram cristãs de verdade. Veja, é isso aí. Nós temos que entender que o movimento do fim será religioso. Ele vai parecer ser bom. É por isso que temos que ter discernimento. Vamos dar uma olhada no que eles estão fazendo na Times Square. As luzes da Times Square compartilharam a luz de Jesus Cristo neste Natal. A luz do mundo, Jesus Cristo. Neste Natal, compartilhe a luz dele ao deixar a sua luz brilhar. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como eles conseguiram fazer isso? Como apenas uma igreja conseguiu utilizar todos aqueles telões? Eles têm bastante influência. Eles têm muita influência. Então, por meio desse sentimento da moral antiga, das tradições, dos velhos tempos. Veja, eu estava aqui pensando. Sim, existe um plano de Lúcifer, ele está atrás de tudo isso. Mas também temos que aproveitar essa oportunidade enquanto as pessoas estão nesse estado de aceitar essas coisas. Agora é hora de levar a verdade a elas. Vamos nos concentrar na segunda vinda de Cristo. Já que agora toda a ênfase está na primeira vinda de Cristo, quando ele ainda era um bebê. Sim. Vamos desviar o nosso foco para a segunda vinda. Muito bem, isso nos leva à política dos Estados Unidos. James Carville. Cristãos nacionalistas, como Mike Johnson, são uma ameaça maior do que a Al-Qaeda. Aqui eles apresentam um lado da questão. O estrategista democrata James Carville soou o alarme no novo porta-voz do Partido Republicano, Mark Johnson, dizendo que ele e outros cristãos nacionalistas são uma maior ameaça ao país do que a Al-Qaeda. Mike Johnson e o que ele acredita é uma das maiores ameaças que temos hoje nos Estados Unidos, disse Carville nessa sexta. Vai por mim, eu conheço essa gente. Estamos falando de cristãos nacionalistas, disse ele. Com toda certeza, respondeu Carville. Esta é uma ameaça maior do que a Al-Qaeda para este país. Veja, estranho como isso possa parecer, ele tem um pouco de razão.
Ele não sabe exatamente o que isso significa, mas sim, ele tem um ponto nessa questão. Sim, porque para onde isso pode levar? Para onde a Bíblia previu. Isso pode levar para um embate entre o verdadeiro cristianismo e o suposto cristianismo debaixo da liderança do papado. É exatamente isso que temos visto esse tempo todo. Esse cristianismo que está empolgando as pessoas, que está fazendo com que as pessoas desejem os valores cristãos de volta, tem, na realidade, os valores papais. Vamos dar uma olhada no que Mike Johnson disse sobre a questão. Alguém na mídia me disse hoje, seria interessante as pessoas saberem o que Mike Johnson pensa a respeito de qualquer assunto. Eu disse, bem, pegue uma Bíblia e a leia. Você então descobrirá a minha visão de mundo. Eu vou contar um segredinho para vocês. Ainda bem que a mídia não está aqui, e obrigado por não deixarem ela entrar, ok? Porque eles gostariam de estar aqui. Eles queriam estar aqui para pegar os meus comentários e tirarem fora do contexto, como eles têm feito até esse momento. Mas eu gostaria de dizer que o Senhor impressionou o meu coração. Ele me disse que uma coisa como essa iria acontecer. O Senhor me disse de forma bem clara nas minhas orações para que eu me preparasse e também que aguardasse. Mas me preparar para quê? Bom, eu só posso dizer que em meu coração eu tinha essa sensação de que a gente passaria por um momento de abertura do Mar Vermelho. Não apenas o Congresso, mas o país mesmo. Veja, eu sou um batista, eu não gosto de assustar as pessoas, tá bom? Mas é verdade, o Senhor fala aos nossos corações. E Ele tem falado comigo a respeito disso. Falado de forma bem clara, dizendo, se prepare, esteja pronto. Mas pronto para quê? Eu não sei. Você vai passar por um momento de Mar Vermelho. O que quer dizer isso, Senhor? Bem, aconteceu que, quando o cargo de presidente da Câmara ficou vago, eu pensei, seria possível? Será que é para isso que o Senhor está me preparando? Eu então comecei a orar mais e mais, orar pelas madrugadas, perguntando, Senhor, este é o caminho? E aconteceu que eu acabei assumindo de fato o cargo. Eu acredito que o Senhor enviará para a nossa nação um Moisés, um novo Moisés. E que privilégio que eu poderei ser o Arão. E vocês sabem quantos bons colegas tentaram assumir o cargo de presidente da Câmara. Nós tentamos colocar o Steve Police, não deu certo. Depois tentamos colocar o Jim Jordan, também não deu certo. Depois o Tom Ammerman. Eu sei que 13 pessoas tentaram assumir esse cargo antes de mim, mas o Senhor continuou me dizendo para esperar e esperar, e eu esperei. Até que chegou um momento que ele disse, é agora, vá. O quê? Eu? Eu pensei que eu seria Arão, Senhor, e não o próprio Moisés. Mas é assim que o Senhor trabalha. Deus deseja que o busquemos em meio às águas turbulentas. E só Ele é capaz de enxergar nessas águas. Nós não temos essa capacidade. Mas eu afirmo a vocês que eu tenho convicção que Deus quer que o busquemos para passarmos em meio às águas turbulentas. Martin, eu não duvido da sinceridade desse homem. É por isso que eu disse aquilo antes. Eu não julgo a pessoa. Mas, infelizmente, se ele levar adiante o que pensa, é um cumprimento da profecia. Ele está clamando por uma experiência de êxodo, de abertura do Mar Vermelho. Ele se compara a Arão, o que significa que ele com certeza estará alinhado a um Moisés. Será que hoje ele é um Moisés ou é um Arão? Bem, ele pensava que era Arão. Talvez o presidente seja Moisés e ele seja o Arão. Mas o X da questão é o seguinte. É uma experiência de êxodo. Do que se tratava a experiência de êxodo? Não era a lei de Deus? Deixe o meu povo ir para que me adorem no deserto. E Deus não provou o seu povo para ver se eles guardariam seus mandamentos no deserto ou não? Então, era uma questão de obediência a Deus versus a obediência ao sistema. No futuro também não será isso? Com certeza. E é religioso. Você pode ver cada tentáculo da religião se esticando agora. Muito bem. Se ele continuar com isso, certamente a coisa vai parar na marca da besta. Claro. E sem perceberem, porque acharão que é algo bíblico. É por isso que temos que levar a verdade a eles. Sim, e é por isso que estamos pedindo a ajuda das pessoas. Martin, esse ano foi muito tumultuado. Mais um, eu diria. Esse ano foi quase que como um clamor da meia-noite. Mas os eventos
Desta vez, não levarão a um grande desapontamento, mas sim ao clímax da história. Exatamente. A nossa bendita esperança. Estamos rumando para o último combate. Com Malta. Você concorda? Com certeza. Martin, conforme encerramos esse ano, com todos esses desenvolvimentos interessantes, eu acho apropriado lermos uma citação. Josué é representado como que apelando ao anjo. Estamos nós fazendo a mesma obra? Estão as nossas súplicas ascendendo a Deus em fé viva? Estamos abrindo a porta do coração a Jesus, ao mesmo tempo que fechamos todas as brechas a Satanás? Estamos nós, a cada dia, obtendo mais e mais luz, mais força para permanecermos com a justiça de Cristo? Estamos nós esvaziando os nossos corações de todo egoísmo e purificando para receber a chuva serôdia do céu? A hora é agora para confessarmos e abandonarmos nossos pecados, para que sejam apagados durante o juízo. Agora é a hora de nos purificarmos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. É perigoso atrasar esta obra. Satanás está agora mesmo buscando, por meio de desastres no mar e na terra, selar o destino de tantas pessoas quanto possível. Qual é a defesa do povo de Deus neste tempo? É uma conexão viva com o céu. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que permanece pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve. Martin, quando Miguel se levantar, será o fim do tempo de graça. Então haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação na terra, e naquele tempo o teu povo será libertado, cada um cujo nome for encontrado no livro. Essa é a promessa a qual devemos nos apegar. E a hora de fazê-lo é agora. Através disto, vemos a importância de ter nossos nomes escritos no livro da vida. Todos que tiverem os seus nomes registrados ali serão libertados do poder de Satanás. Olha que promessa linda, Martin. E Cristo ordenará que suas vestes imundas sejam removidas, para que sejam vestidos com a sua justiça. Isso não faz parte da marca da besta e da advertência contra ela? 100%. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. No tempo de angústia, Satanás agitará os perversos para que estes cerquem o povo de Deus para destruí-los. Mas eles não sabem que perdão foi escrito ao lado de seus nomes nos livros do céu. Eles não sabem que a ordem foi dada para remover as vestes imundas deles e para vesti-los com novas vestes e uma mitra em suas cabeças. Martin, é isto que precisamos fazer nos tempos para os quais estamos rumando. Concordo 100%. É importante saber o que está atrás das cenas. É importante saber o que está acontecendo no curso da história. Mas é muito mais importante limparmos o nosso coração para os eventos finais. Sim, e também levar a mensagem para todas as pessoas possíveis. E é importante compreendermos a mensagem, pois como podemos levar a mensagem se não a compreendemos? Como podemos explicar uma questão se não entendemos aquela questão? Como podemos apontar para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, a justiça de Cristo, enquanto não entendemos que esta é a verdadeira questão? Exatamente. Martin, este é o nosso fechamento para este ano. E quem sabe o que o próximo ano reserva? Será bem agitado. Isso eu garanto. Podemos ter certeza de que 2024 será bem agitado. Isso nós sabemos. E o ano 2025 será fascinante. Isto se o planejamento revelado a Alice Bailey realmente estiver correto, que aliás foi ditado por uma entidade espiritual. Então, Martin, estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. E a nossa principal questão deveria ser: estou em paz com Deus? Isso mesmo. Isso é o principal.
E caso a nossa resposta seja positiva, que possamos então perguntar a nós mesmos o que podemos fazer para salvar a humanidade do precipício. Tudo que podemos fazer é levar a verdade a ela. Temos que levar a verdade ao mundo. Só se vence o erro com a verdade. Temos que pregar a verdade. Temos que aumentar a intensidade. Aquilo que tem sido apenas um gemido deve ser um alto clamor. Que Deus aumente a nossa fé e nos dê forças, e que vistamos toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes pela verdade e pelo direito, contra todos os artifícios do inimigo. Vamos orar. Querido Pai, que tempo para se estar vivo! Não é um tempo fácil. Não é simplesmente um momento agradável no sofá. É um tempo agitado, um tempo de grande interesse, um tempo de juízo final. Ó Senhor, abra os corações e mentes para que entendam essa questão e dê à nossa mensagem o poder do Espírito Santo, porque somente palavras não convencem ninguém. Sem o poder convincente do Espírito, tudo o que fazemos é pregar em vão. Ó Senhor, derrame o Espírito de acordo com a tua promessa na chuva serôdia. Em nome de Jesus, amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either. But I'm sure people will understand. But I think they will understand. Thank you, and see you hopefully soon. Many blessings.